Apocalipse capítulo 14, versículo 15, o ponto 4, é já vinda a hora de cegar. O anjo, clamando com grande voz, que a seara da terra está madura. A hora de cegar significa que se aproxima o fim da grande tribulação. Para entender o significado profético da colheita do trigo, que é a ceifa, e da colheita da uva, vindima, é necessário entender como Deus a estabeleceu no Antigo Testamento. A ceifa representa a colheita do trigo. Em Israel, ela ocorre nos meses de março ou abril, quando ocorre o tempo determinado das primícias, ou seja, quando Jesus ressuscitou, ali iniciava a colheita, que durava 50 dias até o Pentecostes, tá bom? Ocorre no tempo determinado das primícias e prossegue por 7 semanas até a festa das semanas, ou festa das colheitas, que no Novo Testamento foi chamada de Pentecostes. Então veja, eu separei aí o texto de Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita, no fim do ano. E Deuteronômio 16, 9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas, para o tempo determinado do Pentecostes, né? Ou o tempo determinado das semanas. A festa das semanas, ou Pentecostes, ocorria 7 meses antes do tempo determinado da trombeta. Bom, esse ponto aqui eu vou parar para explicar melhor a vocês, para dizer de onde eu tirei, tá bom? De onde eu tiro o tempo de duração de 7 meses para findar a grande tribulação. A colheita do trigo e a colheita da uva. A colheita da uva é a batalha do Armagedon, é o fim da grande tribulação. A colheita do trigo, ela acontecia cerca de 7 meses antes. Ela começava nas primícias, ok? Que era próximo da Páscoa. Lembrando que a Páscoa, se ela caísse qualquer dia, por exemplo, segunda, terça, quarta, no dia seguinte, por exemplo, se fosse quarta-feira, o provável dia da morte de Jesus, quinta-feira era Pães Asmos, e o domingo seguinte à Páscoa era primícias. Então, a primícias começava a contar nesse domingo. E aí contava, então, contando a partir desse dia, davam cerca de 7 meses até o tempo determinado da trombeta, que anunciava em 10 dias vem o Yom Kippur. O Yom Kippur deve ser o fim da grande tribulação, que ocorre no 7º mês, tá bom? Então, esse é mais ou menos esse período final da grande tribulação, da segunda metade da grande tribulação. Então, vou reler esse texto. A festa das semanas, ou Pentecostes, ocorria 7 meses antes do tempo determinado da trombeta, que por sua vez ocorria 10 dias antes do tempo determinado do perdão, ou Yom Kippur, quando ocorre a colheita da uva, né? Então, se o Apocalipse está falando de colheita do trigo e colheita da uva, ela está retratando esse final da grande tribulação, porque a colheita da uva, nós veremos claramente, Jesus pisa no lagar, é a simbologia desse momento final da grande tribulação. O comentário prossegue. Ao compararmos Apocalipse 14 com a colheita do trigo e da uva, devemos pensar nos últimos 7 meses e 10 dias da grande tribulação. O tempo determinado das primícias e o tempo determinado das semanas era marcado pela oferta voluntária. Então, olha, esse momento, o início desses 7 últimos meses, é um momento em que cresce em Israel o número de convertidos a Jesus Cristo. Ok? Então, e essas primícias é exatamente um símbolo de oferta voluntária. Então, israelitas estão se convertendo a Jesus. Deuteronômio 16, 10. Depois celebrarás a festa das semanas, a Yahvé.
Lembrando, a festa das semanas é Pentecostes. Depois celebrarás a festa das semanas a Yahvé, teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo Yahvé, teu Deus, te tiver abençoado. Então, era uma oferta voluntária. As primícias eram oferta voluntária. Significa que 7 meses e 10 dias antes do fim da grande tribulação, já haverá um grande número de israelitas se convertendo a Jesus e apresentando oferta voluntária. Esse período deve representar também o período das 7 taças do Apocalipse, que, terminando esse capítulo 14, o capítulo 15 é um capítulo de exaltação e mostrando a conversão de Israel, quando eu vou falar detalhadamente do Vale dos Ossos Secos com vocês, e capítulo 16 são as 7 últimas taças. Essas 7 últimas taças devem ser também esses 7 últimos meses, tá ok? O período final da grande tribulação será como dores de parto. Irão crescendo até o momento da colheita da uva, quando Jesus pisará o lagar dos povos. Então, diversos textos na Bíblia falam das dores de parto, porque a perseguição a Israel vai aumentando, o engano do anticristo vai aumentando, tudo vai aumentando. Então, por isso, dores de parto, que vão aumentando até a hora do nascer da criança. O comentário prossegue. O profeta Sofonias anunciou a chegada do tempo determinado. Eu sempre lembro a vocês que Levíticos 23, aquilo que as pessoas chamam de as 7 festas de Israel, não são 7 festas, são 7 tempos determinados. Em alguns deles ocorria festas, tá bom? 3 festas, mas são 7 tempos determinados, porque esses tempos determinados, eles indicaram a primeira vinda de Jesus, a morte na Páscoa, o segundo tempo determinado, o Pães Asmos, era o dia seguinte, o terceiro tempo determinado, primícias, era o domingo, quando Jesus ressuscitou, então determinava o dia da ressurreição de Jesus, e o tempo determinado das semanas, ou Pentecostes, era aquela... ocorria ali uma festa em que os gentios participavam. Então, 4 tempos determinados se cumpriram. 3 tempos determinados, eles são fundamentais para nós entendermos a volta de Jesus. É por isso que eu procuro sempre falar de tempo determinado e não festa. Festa, 7 festas não existe. Dentro dos 7 tempos determinados ocorriam 3 festas, mas a questão é tempo determinado. Mas como as traduções dizem, por exemplo, Sofonias 3:18. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Bom, essa é a tradução corrigida, quando eu deixo como padrão, é a versão corrigida que nós utilizamos. Eu não gosto como a corrigida traduz esse texto. Eu comento. Reunião solene é tradução do termo hebraico moadim, que é mais bem traduzido por tempo determinado. A versão revisada traduz melhor esse versículo. Veja, os que em tristeza suspiram pela assembleia solene, a tradução bem melhor do que a corrigida, os quais te pertenciam, eu os congregarei, esses para os quais era um opróbrio o peso que estava sobre ela. Os que em tristeza suspiram pelos tempos determinados, essa seria ainda a melhor tradução. Eu tenho projeto de fazer uma tradução bíblica, né? Espero cumprir ou antes do arrebatamento ou antes da minha morte. Sofonias prossegue falando sobre a chegada deste dia. A tribulação, o engano e a perseguição do anticristo consumirão com os soberbos e sobrará o remanescente humilde e pobre. Estes confiarão em Yahvé. Essa profecia de Sofonias também é paralela a esse momento final da grande tribulação. Veja agora Sofonias 3, 11 a 13. Naquele dia
Não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome de Yahvé. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então aqui foi falado do remanescente, que é esse final que será salvo, né, nesses momentos finais da grande tribulação, porque como a simbologia indica, faltam 7 meses para terminar a grande tribulação. Nesse período anterior, muito israelita morreu, né? E até nesse período poderá ainda morrer israelita, porque os 10 últimos dias da grande tribulação, quando ocorrer o tempo determinado da trombeta, será o momento que o anticristo estará cercando Jerusalém. O comentário prossegue. Sofonias retrata estes últimos dias da grande tribulação e fala da vitória final. Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Yahvé afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. Yahvé, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Yahvé, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar em ti com júbilo. Então, essa profecia de Joel, de Sofonias, também se encaixa com esse momento, porque quando nós vemos profecias desses homens falando desse momento glorioso de Israel, qual é? É o mesmo momento do Vale dos Ossos Secos. É o mesmo momento também que Isaías está profetizando a partir do capítulo 60. E será o mesmo momento também que nós vamos falar em outros momentos aí, de Zacarias capítulo 14, que retrata a batalha do Armagedon.